Bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um episódio do Futuros, o podcast do Venturos. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, um tema muito atual, que é saúde. E mais ainda, como que a IA e como a tecnologia em geral está impactando essa área tão importante. Cada vez mais, principalmente depois da pandemia, as pessoas, as empresas, as universidades, as startups, elas estão muito focadas na área de saúde e tentando deixar cada vez mais essa área tecnológica. Hoje, para esse episódio, eu tenho dois convidados muito especiais que vão falar sobre esse tema. Aline Pierre, nossa gerente de operações aqui do Venturos, e o Dr. Bruno Campos, médico e professor da Unicamp. Mas antes de começar, não deixe de seguir o Futuros nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, e não deixe de colocar o seu comentário, elogios, sugestões. Coloca lá para a gente sempre estar fazendo um podcast cada vez melhor e cada vez mais antenado. Aline, bem-vinda mais uma vez aí ao nosso podcast. Eu queria que você fizesse uma pequena apresentação sua aí. Tá bom. Obrigada, Marcelo. Eu sou a Aline, sou gerente de operações aqui na Venturos, faço parte do time que faz as entregas dos projetos, sou formada em engenharia de computação pela PUC Campinas, tenho mestrado pela Unicamp em ciência da computação e há 11 anos sou gestora, então venho da área técnica e agora já faz alguns bons anos na área de gestão. Fiz pós em liderança, alguns cursos, então aí venho contribuir hoje junto com o Dr. Bruno para a gente discutir tecnologia e IA dentro da saúde. Obrigada pelo convite, espero que vocês gostem. Muito bom. Dr. Bruno, mais uma vez aqui, mais uma reunião nossa, né? Isso Dessa aí. vez não para falar de projetos, mas para falar no podcast. Dr. Bruno, por favor, se apresenta para o pessoal. Marcelo, Aline, prazer em revê-los, obrigado pelo convite. Sou médico, formei na Federal de Juiz de Fora, mas estou aqui em Campinas desde 2005, na Unicamp. Desde 2022, docente da disciplina de emergência, que é uma área bastante nevrálgica na saúde do mundo inteiro, especialmente países em desenvolvimento. E fico muito feliz de estar aqui porque esse desenvolvimento tecnológico, ele acompanha sempre a medicina, e especialmente importante para a gente nesses momentos de transição. Então, obrigado pelo convite e espero que nos divertamos bastante aqui. Com certeza, o que a gente mais vai fazer. Dr. Bruno, vou começar com uma pergunta bem leve para a gente começar aqui e poder discorrer sobre o tema. Se a saúde fosse um paciente, o que esse paciente ia estar pedindo nesse momento? Olha, muito provavelmente o que ele pediria é: olha para mim, me enxerga, eu estou aqui e gostaria de ser acolhido. Então, o que eu imagino, a gente percebe é que isso é uma ânsia natural do ser humano, né? Então, acredito que esse seja talvez o principal sentimento, essa necessidade de acolhimento. A gente vive numa época que as doenças psiquiátricas estão extremamente prevalentes. Isso já era uma previsão antiga, até lembro da época de faculdade da gente. Isso lá na época, em 98, a gente já tinha uma previsão de que 10 anos depois, ou seja, a gente já passou de 20 anos depois de 98, 10 anos depois, das doenças mais comuns, 5 seriam psiquiátricas. Então, o que a gente vive hoje já estava cantado. Então, muito disso tem a ver com acolhimento. Muito disso tem a ver com acolhimento. E isso vai ser um dos desafios mais interessantes da gente vivenciar nesse período agora de transição, IA, em que as tecnologias são muito mais acessíveis do que eram há 15, 20 anos atrás. Então isso vai ser muito interessante para a gente conseguir transformar essas tecnologias para ajudar a aproximar as pessoas.
Esse tema tecnologia eu acho fascinante e muitas pessoas da área médica e da própria área de tecnologia, elas ainda têm uma visão, a meu ver, antiquada, que tecnologia e saúde são como água e óleo, não se misturam. Eu lembro quando eu fiz graduação, tinha toda uma área da engenharia elétrica que era a biomédica, né? Para fazer justamente os equipamentos, né? Então, assim, desde que eu me entendo por gente, tinha UTI, tinha equipamentos, né? Tinham respiradores, tantas coisas tecnológicas. E cada vez mais, ao longo dos anos, a gente pode dar vários exemplos, né? Os smartwatches, né? Hoje um smartwatch, ele consegue ler a sua pulsação, alguns conseguem ver o nível de glicemia, tudo. É um potencial que a tecnologia... Eu estou falando só de wearable, né? Estou falando de hardware, não estou nem falando de software, né? Que a gente tem também tantas possibilidades. Aí eu vou fazer essa pergunta para os dois, tá? Primeiro eu vou começar com o Dr. Bruno. Tecnologia e saúde, né? Elas são tão distantes como o pessoal pensa ou muito pelo contrário? Elas estão cada vez mais se unindo? Bom, uma pergunta muito interessante e ela vai ter dois direcionamentos. Então, a primeira é que elas estão inexoravelmente juntas, desde sempre. Quer queira ou quer não, se a gente parar para pensar na programação de qualquer ser vivo, a sobrevivência está sempre em primeiro lugar. Sendo assim, sempre que você tem um desenvolvimento de uma tecnologia que ela de alguma forma possa ter um impacto positivo, ela vai ser aplicada na saúde o quanto antes. Então a gente vê muito isso em setores muito críticos. Se a gente pegar a terapia intensiva, ela está sempre lidando com as tecnologias mais recentes possíveis, porque é aquele momento mais crítico da vida do ser humano. Então isso é inevitável, ele vai tá ali sempre presente. Isso vai continuar acontecendo. E explica também uma parte que é relacionada a custo, né? Geralmente isso tem um custo mais alto, porque são as tecnologias mais recentes. Mas, em compensação, isso costuma gerar uma dificuldade dos profissionais em lidarem com essas tecnologias novas. Porque, ao mesmo tempo que você quer ficar mais próximo do paciente, a tecnologia, dependendo do jeito que ela for implementada, ela pode te afastar. Então a gente estava falando daquela questão do acolhimento. As pessoas querem estar próximas de outras pessoas, especialmente nos momentos de fragilidade. Então, dependendo do jeito que a tecnologia foi implantada, ela pode dificultar um pouco essa aproximação. Então, por isso que a gente tem reações dúbias. A gente quer muito ter a tecnologia ali próximo para ajudar, mas ao mesmo tempo eu não quero que ela me afaste. Então, se for para me afastar, eu não quero. Então, por isso que a gente vai ver esse tipo de reação. Pessoas que são contra ou têm uma resistência, muitas vezes é por causa disso, porque ela imagina que aquilo vai afastar, e ao mesmo tempo existe uma demanda para melhorar o que a gente já faz. Então, acho que tem isso. Por isso a gente vai ver muito dessa discussão. E isso é muito legal, porque é tudo muito novo. Então, se a gente voltar um pouquinho para nossa história, hoje um smartphone, que para a gente é natural, que tem uma capacidade de processamento que levaria o indivíduo à Lua, na década de 60, é recente. 20 anos atrás, estávamos na faculdade e o smartphone não existia. A gente estava começando com um Palm, aquele negócio sofrido. O médico tinha um pager, né? Pager. Recebia um SMS, né? Pegamos Tijolão, isso na residência, quando precisavam chamar a gente de urgências. Ligava para uma central, a central mandava como se fosse um SMS via rádio, né? Mandava ali, aí você pegava e discava. Isso tem muito pouco tempo. Então você imagina só, você tem profissões que são extremamente especializadas. A medicina é uma delas. Você tem um tempo de treinamento que é gigante para você conseguir fazer alguns procedimentos que a gente considera como essenciais. E aí você vai ter que acrescentar uma outra variável. E que está mudando a cada 1, 2, 3, 4, 5 anos, muda muito.
isso é um desafio a ser equacionado. E eu vou trazer um ponto. Eu fui no evento semana passada, que é o SXSW, que é em Austin, no Texas, um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo, que tem todas as tendências. E uma das palestras, eu fui numa trilha de IA e de saúde, uma das palestras falavam se ia substituir os médicos a IA, né? Então, aliás, várias palestras falando de substituição de trabalho, inclusive na nossa área, mas especialmente dos médicos. E aí, das discussões foi, não, eles vão virar, que eles chamam de tech workers, ou seja, eles vão ter que aprender tecnologia. E aí, doutor, o que eu fico pensando, né? A medicina, eu fui até pesquisar quantas especialidades nós temos no Brasil oficiais, né? Em torno ali de 55, é o que mostrou. Só isso? Só oficial no Brasil. Se a gente pensar no mundo e todas as práticas que a gente tem alternativas aí. A complexidade, a gente sabe, da medicina, né? Até na faculdade, um curso aí mais concorrido, se não for o mais ainda, né? Eu acho que ainda é o mais. A aprendizagem ali de 6 anos, mais especialidade, mas nunca para de estudar. Você imagina isso sendo substituído, né? Por uma máquina. Então, parece que está um negócio distante. Mas, ao mesmo tempo, aí é uma realidade. Está aí, né? Chegando. A gente está vendo a velocidade, até o termo que eles usaram do aprendizado é exponencial, não é linear. Eu não tenho tempo para aprender. Ela chegou o ChatGPT que popularizou e eu tenho que aprender a lidar com a IA generativa e outros tipos. Então, vai ter que incorporar essa tecnologia. Aí eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Você acha que os profissionais da área médica são resistentes à tecnologia? Porque lá eles discutiram isso. historicamente os profissionais são resistentes. Mas será que é de acordo com o que foi implantado, da forma como a tecnologia vem, né? Eu queria um pouquinho sobre isso. A resistência, assim, existe uma resistência, mas ela está muito relacionada, então, à forma. Então, eu vou voltar a essa questão do processo de trabalho. Então, como que a gente vê? Qual que é o histórico da informatização da medicina? A informatização da medicina, ela não foi criada junto com os profissionais de saúde, ele foi levado para os profissionais de saúde. Então, a informatização, ela aconteceu especialmente para gestão. Então, você começou eram grandes planilhas eletrônicas, depois você vai mudando um pouco o design e tal, mas no final das contas é como se fosse isso. Grandes planilhas eletrônicas. Não está em linguagem natural, isso aí não é uma coisa que faz muito sentido na mente humana. A mente humana não é tão bem estruturada assim. E aí você chega e coloca isso para os profissionais. A partir de agora é desse jeito que você vai fazer as anotações sobre o seu paciente. E aí o profissional viu que aquilo ali demandava mais tempo para fazer, para registrar, do que era antes. Então, uma boa parte da resistência, ela acontece, mas porque a gente tem um histórico ruim da implementação de determinadas práticas. Faz sentido, porque lá também algo que foi muito comentado foi a experiência do usuário. E o usuário não é só o paciente, é o profissional de saúde. Com certeza. Então, teve muita discussão do design. A gente trabalha aqui no Venturos, né, com essa parte de design, do discover, de como ouvir o usuário final, para a gente propor soluções, né, de diferentes áreas. E a medicina parece que não era assim, né? A medicina, igual você deu exemplo. Eu faço o sistema e o médico tem que colocar no sistema. Ninguém perguntou para ele como, se vai ocupar o tempo dele, igual numa UTI. Ele tem que passar o boletim, ele tem que passar informações no sistema, só que ele tem que estar olhando o paciente, ele tem que estar cuidando, exato. Então, isso foi muito falado do design. Então, tem muitas soluções agora olhando o usuário fim, que é o paciente, o profissional da saúde, seja ele um gestor, seja ele um médico. Então, bem interessante isso. A forma, talvez essa resistência faça sentido, né? Exatamente. Então, e isso é uma coisa que é nova. Quando agora, né, a gente está vivendo essa época de transição da implementação em massa das IAs, a discussão que a gente tem no meio acadêmico, médico, fala assim, nossa, agora nós temos uma oportunidade para fazer o que a gente não fez antes.
Porque é isso não é uma questão brasileira, isso é mundo. Isso. Então, assim, o jeito que ocorreu, sem esse design, sem pensar no processo de trabalho, sem pensar se aquilo vai atrapalhar ou não o contato com o ser humano, essa é a oportunidade que a gente vai ter agora, de fazer esse movimento para que ele seja, então, sinérgico, né? Não antagônico e criador de pontes. Porque, assim, as gerações novas estão tranquilas quanto a isso. Para elas vai ser muito fácil. A gente já, durante as nossas discussões com os pacientes sobre os casos, a gente já comenta muito sobre isso. Olha, determinados papéis aqui é fácil de ver uma IA fazendo. A gente não precisa. O que a gente precisa é criar o raciocínio crítico sobre aquilo. Porque a IA vai ser muito desse papel. O papel do seu copiloto, do seu... daquele indivíduo que vai te alertar para determinadas situações. E você vai ter um papel muito de analisar. Tá, isso aqui faz sentido? De onde que tá vindo isso? Ah, legal. Agora, para coisas que são puramente matemáticas... não preciso, delego para a máquina vai fazer isso muito melhor do que a gente faz, né? Mas é muito legal, a gente tá vivendo essa transição e o que me deixa otimista é que agora isso tá bem claro, que isso é importante, né? A gente, né, os seminovos aqui dessa mesa. Super novos. Os seminovos aqui dessa super mesa. Uma boa terminologia. A gente vem dessa transição. E eu lembro, tá muito claro pra mim esse sofrimento. Falei assim, gente, mas eu tô fazendo isso, mas nunca ninguém perguntou pra gente que vai alimentar o sistema se isso aqui tá bom ou não. Não, nunca ninguém perguntou. Nunca fui um alpha tester, um beta tester, de nada. Não fez o teste de usabilidade. Não, nunca. E muito menos para o paciente. Nós todos somos pacientes. Então, ninguém pergunta como eu quero interagir. Porque a saúde, você pensa, ele vai precisar ir para o hospital, ele vai, ponto. Mas não, hoje você tem escolhas lá muito claro no mundo, né? Discutindo médicos, especialistas em tecnologia e em diversas outras áreas. A área da medicina, ela conecta com todas as indústrias, né? Todas as áreas. Então, ninguém pergunta para nós que somos usuários, todos nós somos, como que eu quero interagir com essa tecnologia? E hoje a gente está tendo aí a possibilidade, eu acho que a gente está numa... Inclusive, geração, lembrei de um ponto lá, numa das palestras ela falou, a geração futurista, geração T, que é de transição e tecnologia. Nós todos agora, não só os seminovos, mas os novos também, todos nós estamos passando pela geração, somos a geração T. Novo termo. Vai faltar a letra no alfabeto daqui a pouco. Mas assim, acho que a gente tocou alguns temas muito interessantes, né? Usabilidade, que é tudo, e tecnologia em geral, né? E eu lembro que alguns anos atrás teve uma febre quando o Watson foi lançado e o Watson ia substituir os médicos, né? Então, olha só, o Watson tá com mais de 90%, né, de precisão no diagnóstico de câncer, de imagens. Ele realmente foi muito treinado em cima disso. Acho que foi um exemplo muito, muito forte, né, do poder da máquina, né, na detecção de diagnósticos precisos. Eu concordo muito com o seu ponto de vista. Para qualquer profissional, a IA vai ser um grande assistente, né? Assim como as pessoas antigamente tinham que pôr pacote Office no currículo, vão ter que pôr, qualquer profissional, o pacote A, né? Você vai ter que saber usar isso. Depois a gente pode até discutir aonde você vai começar a aprender ou se você sempre vai estar aprendendo. Mas, doutor Bruno, o que mais que a gente pode citar, assim, de IA hoje no campo da saúde que está acontecendo? Tá. Então temos aplicações que já são, diria que, uma maturidade boa. Então, tem se usado muito a IA para ajudar em diagnósticos de imagem. Então, na radiologia a gente já tem vivenciado isso. Então, a hora que as imagens são adquiridas, o radiologista vai checar aquilo, que é o modo tradicional, né? Ele projeta as imagens, vai analisando. Então, os softwares, eles já já ajudam, mostram pontos de interesse, já fazem um pré-diagnóstico, o radiologista vai lá para checar aquilo, ver se aquilo faz sentido. Então, isso aí é algo que eu diria que é um dos mais
práticos e inevitáveis. E do mesmo jeito que foi percebido isso inicialmente, esse medo da substituição, mas ele está caminhando realmente para um copiloto. Então, o que a gente tem de evidência surgindo é que parece que é muito interessante essa interação dos dois. A hora que você interage um profissional treinado com a IA, ele ganha em produtividade, e aumenta a taxa de acerto e ele diminui também a sobrecarga cognitiva, porque você tem um copiloto para te ajudar e o teu papel ali é fazer essa ajuda. Então a imagem acho que está tranquilo. Tem um outro papel que as IAs têm surgido, que é para predição. A medicina já temos vários scores de predição de mortalidade, predição de complicação, de um paciente que está internado, um paciente que está ambulatorial, que a gente chama. Então você tem os scores para tentar predizer, essa pessoa está piorando, vai piorar daqui a tanto tempo. E isso depende muito de dado de qualidade. Para você fazer predição, como tudo, porque a imagem, se você fizer uma aquisição bem feita, seguindo o protocolo, é a máquina que faz a aquisição, aquilo ali tem um padrão, fica mais fácil. Mas, na maior parte dos outros bancos de dados, eles costumam ser interpretativos. Então, temos dados que são... que não são tão sujeitos à interpretação. Então, uma frequência cardíaca, uma pressão arterial, se o aparelho estiver bem regulado, ele vai dar aquele dado, aquilo, tá tranquilo. Mas tem muitos dados que não são, eles são interpretados. Então, quando eu falo que uma pessoa tem falta de ar, isso pode ter vários significados diferentes. Às vezes a pessoa está ansiosa e está referindo uma falta de ar, mas na verdade não é bem falta de ar, é uma ansiedade. Então, assim, tem um caminho para se percorrer que é em relação aos diagnósticos e às predições. E aí, aonde que as predições estão indo bem? Com os dados que são muito objetivos, que são esses dados de frequência cardíaca, frequência respiratória, oxigenação do sangue, coleta com sensor. Então, se o sensor... Mais precisos, né? E eles são bem objetivos, eles não dependem. E isso está sendo muito interessante, porque a maior parte dos hospitais, você tem os seus bancos de dados já são eletrônicos, e a tendência é que todos esses sinais vitais, eles sejam coletados também automaticamente e inferidos para lá. Então, as máquinas, elas já têm conseguido me dar predição de complicação. Então, isso é algo que é bem fácil de perceber, que vai ser bastante comum. Ainda não é comum, e no ambiente de pesquisa já tem andado, mas está caminhando. Agora, aonde a gente ainda vai ter bastante flutuação é com diagnóstico e tratamento. Para alguns tratamentos que são muito específicos, igual o Watson ajudava a fazer alguns diagnósticos, para alguns tratamentos que são muito específicos, eles também ainda vão bem. Por quê? Porque tem doenças que você já sabe o diagnóstico e aí você dá todas as variáveis que a gente acredita que sejam importantes para aquele diagnóstico. Então, você tem um tumor, esse é um tumor do pâncreas, e aí você faz um exame, você sabe exatamente qual que é a variação genética daquele tumor, aí você vai informando isso para o software, acrescenta outros dados do paciente, o software dá, olha, para esse paciente que não fez nenhum tratamento, melhor quimioterápico é esse. Então, isso aí também tá relativamente fácil. Então, isso já tá andando, já é uma coisa bastante real. Agora, o difícil é isso. O difícil são aquelas situações que envolvem a subjetividade. Porque isso, mesmo que você entre no Google hoje, se você jogar lá algumas palavras-chave, ele vai te dar alguns diagnósticos possíveis. Já tem... Sempre o pior, né? O Dr. Google, ele é um médico terrível, né? Geralmente sim. Mas o negócio é o jeito que você informa. Porque o jeito que você está informando aquela informação, aquilo pode estar errado, porque a IA foi treinada. E de novo, né? IA depende dos dados, da qualidade, de como ela foi treinada. Foi falado muito lá também, e a gente vê as discussões dos viés, né? Então, ter cuidado do dado, o dado depende do que foi treinado, de que dados nós colocamos para a máquina para ela ser treinada. E aí, de novo, a engenharia dos prompts, as perguntas. Você faz as perguntas para ter as respostas que
corretas. Então, aí a gente tem muitas variáveis nesse sentido da subjetividade. Um dos pontos que eu vi bastante é essa questão da coleta dos dados, né? Falaram muito, por exemplo, paciente. Hoje todo mundo, igual a gente falou, vai lá e pesquisa. Vai antes do médico e pesquisa, né? Vê lá, recebe o exame, põe a sigla ali. A minha esposa que trabalha no hospital, ela comenta que o pessoal já chega com o diagnóstico. Né? Doutor, eu vi aqui, você acha que eu tô com tal coisa, né? E até eles fizeram, teve uma das palestras que eu achei interessante, porque antes, se você conseguir pegar os dados do paciente antes dele chegar no médico, e o médico já ter essa informação, você está reunindo um padrão de informação ali, que uma máquina, né, que uma IA consegue depois um diagnóstico preciso. Mas aonde que está a informação? Porque quando você vai no médico, muitas vezes você não fala a verdade. Aí você tem no exame. Só que aí você tem algumas variáveis ali que não está no exame coletado, né? Está no seu sentimento. Eles falaram muito como coletar o sentimento, né? Eu falo, você tá bem? Igual e quando a dor né? de 1 a 10, né? Eu acho ótima a tal da dor de 1 a 10. Pô, pra mim sempre é 10. Se eu tô com dor... Não gosto de sentir dor, né? Não, mas aí você tá atrapalhando as pesquisas, Tá Marcelo. atrapalhando, tá vendo? É o dado a errado. A dor de 1 a 10, eu acho ótimo. Mas quando você fala, por exemplo, não vai longe. Quando a gente fala assim, você tá, sei lá, você tá meio chateado, alguém pergunta, você tá bem? Você faz aquela cara assim, tô. Você fala que está, mas você não tá. E aí, assim, como que você analisa, até a gente estava falando de sensores, eles deram um exemplo, as emoções. Né? Como que você captura? Tem sinais, você que é médico, né? Você vai falar, tem sinais do nosso rosto, na nossa face, no nosso olhar, que realmente eu falo, estou bem, mas no meu olhar, no meu sorriso, diz que não. E aí eu consigo identificar doenças. Eles falaram muito, né, dos mapas cerebrais, lá uma palestra fantástica que eu vi, de mapas cerebrais, para depois um neuro saber, olha, eu não vou mexer nesse determinado nervo porque eu posso ter uma consequência ruim, e prever ou até ajudar em Alzheimer, Parkinson, essas doenças aí que são complexas. Muito. Né? Que envolve eu falo que se eu fosse médico um dia seria neuro. Eu não quero fazer medicina, mas se eu fosse, porque eu acho o cérebro... Bem-vindo ao mar dos loucos. O cérebro é fantástico, porque é muita conexão, é muito sentimento, é muita coisa. Então... Aí, de novo, a coleta do dado, né, real, e não é uma coleta precisa. Eu acho que o que você falou é muito correto. É o subjetivo, né? E o subjetivo, como que a gente coleta essa subjetividade? Nessa questão até dos sentimentos, né? Existem algumas variáveis que são relacionadas à dor, ansiedade, e um algoritmo até consegue perceber. Variações da frequência do coração, variações da frequência respiratória, sudorese. Então, tem algumas coisas que dá. Dilatação da pupila. Dilatação da pupila. A gente tem pupilômetro no aparelho para medir. Mas, isso a gente está falando de uma condição que é muito hospitalar. Quando a gente leva para fora, né? Que é a maior parte, né, das interações de saúde, elas não são hospitalares, elas são extra-hospitalares. E aí tem muito a linguagem corporal. Né? Então, a linguagem corporal... Então, se a pessoa pode chegar e falar, nossa, eu estou bem. Aí você fala assim, tenho certeza que você não está bem. Você tá nervosa no podcast? Não, claro que não. Isso, então... A perna batendo, né? Tem ali uma quantidade de itens, de informações que você vai pegar com o tempo e com a interação com aquela pessoa. E aí a gente acaba voltando naquilo. A tecnologia, ela tem que estar ali... Não é só para gerar número pra gente. É para dar essa possibilidade da gente estar mais perto, poder olhar mais para as pessoas, gastar mais tempo fazendo uma coisa que uma máquina nunca vai poder fazer. Então a máquina é um instrumento fantástico usado dessa forma. Ela vai aproximar? Legal. Ela vai atrapalhar? Opa, vamos melhorar para ela não afastar. Vamos usá-la para aproximar as pessoas. Então tem que ser sempre assim. E o legal é isso, assim, a gente tem visto que isso é uma preocupação, a gente vê e é uma das coisas que acende ali o otimismo nesses processos de transformação, né? Geração T, então somos geração T. Geração T. Doutor, eu tenho esse assunto, ele
ele é bem interessante e aí ele me desperta uma curiosidade com relação a nós, Brasil. O Brasil é um país de desigualdades, né? Então, a gente tem muitas reclamações da saúde, né? De maneira geral, a saúde que a população mais carente tem acesso, assim como nós temos, principalmente nos grandes centros, São Paulo, Rio, Brasília, Campinas, né? Hospitais que não devem nada a qualquer outro hospital nos Estados Unidos, Europa e tudo mais. Esse contraste, ele é muito forte. Como que tudo isso que a gente está falando, que a tecnologia, ela pode ajudar, principalmente essa parte mais carente da população, né? O que pode ser feito, né? A gente pensando aí em saúde pública, né? Que é importante, que essa tecnologia pode agregar hoje ou democratizar mais a saúde. Será que é possível isso? É uma pergunta difícil, né? Não, é uma pouco pergunta filosófica. É uma pergunta talvez. difícil, mas acho que falando especificamente aqui da saúde pública Brasil, né? A gente, de fato, tem um acesso bem restrito a recursos. O gasto per capita brasileiro, né? Se você comparar com países desenvolvidos, é um gasto per capita muito baixo. Então, você pega, geralmente, a diferença é de 8 a 10 vezes a diferença. Então, assim, pensa só, você tem que fazer com 10 vezes menos, é isso. Um ganha $10, a gente ganha $1 para cuidado. Então, assim, essa é uma dificuldade, tem essa dificuldade geográfica, muitas realidades diferentes no país. Verdade. Mesmo dentro da própria cidade, né? A gente pega qualquer grande cidade brasileira, você vai do luxo ao caos. Luxo ao lixo, né? Como o tema de... Você vai caminhar. Então, até no caminho vindo para cá, eu tava pensando um pouco nisso. Onde que, pensando num país como um todo, onde que isso ajudaria bastante? Ajudar na gestão de recursos, distribuição e ter menos desperdício. Então, por exemplo, eu preciso de um recurso específico para um paciente num determinado posto de saúde ou num hospital. Falei, caramba, eu não tenho aqui, não sei quem tem, porque é uma coisa muito específica, mas ele precisa. Às vezes, tem isso disponível num outro local, mas tem toda uma burocracia para chegar, para descobrir aquilo ali. A hora que eu descobri que aquilo ali está disponível, já foi usado, mas ficou um tempo parado e tal. Então, talvez um dos pontos, pensando no macro, seria ajudar na gestão. Fazer uma coisa que é humanamente muito difícil de fazer, lidar com esses dados. De uma forma colaborativa e coordenada ali, isso, né? Isso. E aí o papel dos reguladores, né? Porque aí você tem que ter uma equipe de regulador para fazer isso e tal. Ele vai checar aquilo. Fala, nossa, olha, realmente esse indivíduo precisa de tal recurso, no SUS tem, seria em tal local, talvez a melhor distribuição seja essa, vai para lá, faz e otimiza. E a gente consegue dar mais celeridade para coisas que dependem da checagem, da criação humana, que para isso o ser humano não é muito bom, né? Para lidar com esses números grandes, não, isso não é a nossa pegada, não é a pegada do ser humano, né? Então, e se pensar no Brasil, né, que a gente é o 6º e maior país populoso, então a gente tem uma diversidade de condições, de realidades, igual você comentou. Então, imagina isso integrado. A gente sabe que parece uma coisa muito utópica, mas... E é verdade. Mas onde é uma indicação política que toma conta dessa distribuição de recursos, não tem esse conhecimento que uma IA pode melhorar. Eu gostei bastante dessa ideia, eu achei fantástico. O gerenciamento, otimizar os recursos, né? Pessoal, tá acabando aqui o nosso tempo, mas eu não posso... Acho que dava pra gente fazer uns 10 episódios aqui, né? Fica a dica aí, né? Acho que saúde é um tema fascinante. Eu queria fazer algumas perguntas para começar o nosso processo de encerramento aqui, né? Como que esse profissional da saúde vai começar a se integrar mais com esse profissional de tecnologia? O que você viu aí na CISGSW? O que você tem de ideias aí para aumentar essa integração que é tão importante?
Foi falado lá, e vou trazer para a nossa realidade aqui. Eles falaram de times multidisciplinares e interdisciplinares, ou seja, a gente está vendo isso nas escolas, né? Matérias matemática, lidando com ciência, com português. E agora a gente está vendo isso na realidade da tecnologia. Nós somos uma empresa de projetos, né? Uma empresa de inovação tecnológica, e a gente está aqui, né? Um bate-papo, um médico com o pessoal aqui de tecnologia, de computação. Então, nós vamos ter que ter projetos e soluções que unam especialistas em cada área com o time de tecnologia. E um ensinando o outro, um entendendo a realidade do outro. Esse vai ser o modelo aí. E quando a gente fala de parceria, também com universidades, que é o que a gente sempre falou, eu vim de universidade, né? Trabalhei dentro da Unicamp também, hoje já há muitos anos trabalhando no mercado. Era o sonho, né? Unir universidade com o mercado. Ou você é muito acadêmico, eu lembro quando eu formei, você falava, você quer ir para acadêmico ou você quer ir para empresa? Hoje não, hoje você une a acadêmico. E há os nossos especialistas aí todos com mestrado e doutorado. Não tem como. A maioria, por quê? Porque muitas das respostas e muitas das técnicas, não são respostas, das técnicas estão nos artigos. Então, a gente tem que fazer toda aquela leitura bibliográfica. Então, vai ser um time multidisciplinar, a gente não vai fugir disso. Não estou dizendo só na área da medicina, mas nas outras áreas também. Faz a pergunta da IA. Bom, deixa eu explicar. O nosso Chapa VNT Boa. É a nossa IA generativa do Venturos. Então, ela pedi para ela fazer algumas perguntas, e tem várias, vou escolher uma para o doutor. Tá bom. Ele não é surpresa. Lembrando que o Chapa VNT não vai substituir o host do futuro. Se você pudesse, deixa eu falar mais sério, treinar um algoritmo de IA com uma única qualidade humana, qual escolheria e por quê? Compaixão. Tá, e foi a primeira que veio na cabeça. E por quê? Porque para você ter compaixão, você tem que ter a capacidade de compreender o que está acontecendo com o outro. Essa empatia, você tem que ter a capacidade de se colocar no lugar dele. Para você ter essa capacidade de se colocar no lugar dele, você vai ter que escutá-lo, vai ter que acolhê-lo. E baseado nisso, então assim, eu entendo o que está acontecendo, me coloco ali no lugar e ao mesmo tempo eu vou ter que propor o que eu posso fazer para ajudar. De que forma eu vou poder fazer com que isso se transforme em algo melhor para aquela pessoa. Tirou nota 10, porque o Chapa VNT respondeu... Respondeu, claro. Ele respondeu empatia, que tem relação. Parabéns, doutor. Não. É isso. Vou fazer uma última e aí o Marcelo encerra. Ok. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Então tá bom. Se a IA fosse um super-herói da saúde, qual seria o superpoder mais importante? Bom, eu ia falar de onisciência, né? Eu ia pensar na onisciência, porque assim, aonde que é outra coisa uma coisa que me anima nessa transição é que a gente tá fazendo mais junto. Então, fazer junto com os colegas que trabalham com tecnologia de informação, comunicação, design e tal. Puxa, isso me anima muito porque, né, como falei, foi uma coisa vertical, foi meio estranho, isso no mundo inteiro. E a outra coisa que me anima é que a sensação que eu tenho, e outros colegas acham isso, que a medicina, ela parece muito subjetiva. Em algumas coisas, sim, tem essa questão dos sentimentos e tal, mas tem muita coisa que é muito objetiva e eu diria que é matemática. Padrão, definição de padrão, isso é tudo matemático. Só que para o cérebro humano é muito difícil lidar com uma enormidade de variáveis que você tem naquele ser. E mais, a gente tem vários itens, várias variáveis que a gente nem sabe que existe. Então, como é que eu faço uma predição de coisas que eu nem sei que existe? E nisso a IA vai ser outra coisa fantástica, que é um dos brilhos dela. Identificar padrões que nem a gente sabia que existia. Então aqui eu tenho um padrão, esse padrão me diz que se não tiver uma mudança nesse direcionamento, aquela pessoa vai ter tal complicação. Portanto, poxa,
que seria interessante, então, a gente mudar. Ah, vai precisar melhorar o tipo de exercício físico que faz, vai precisar diminuir a carne vermelha, e etc. E eu acho que essa onisciência que vai ser muito interessante. Aí, quando a gente passa pro macro, você imagina isso ajudando a gente a fazer melhor com os recursos que são tão escassos, né? Eu queria uma IA que ajudasse o médico a parar de diagnosticar menos cerveja e menos carne na vida das pessoas. Essa é uma IA que eu sonho, né? Vai saber se isso é possível, porque pensa só, hoje em dia, falando das recomendações, quando a gente faz recomendações, a gente faz baseadas numa média. Então é a curva normal lá da estatística, então eu olho, falo, olha, para a maior parte das pessoas, esse tipo de intervenção é melhor. Mas tem gente que não. Então hoje em dia a gente não pode recomendar usar bebida alcoólica, porque eu não sei se você vai ter ou não problema com aquilo. Mas pode ser que num determinado momento a gente tenha dados o suficientes para dizer com uma boa segurança, olha, o Marcelo tá tranquilo, ele pode beber tanto. As pessoas que estão em volta dele também são pessoas que têm uma proteção quanto a isso, então elas não serão influenciadas e tal. Às vezes dá pra gente bater um papo nisso aí. Muito bom. Eu tô gostando dessa IA, viu? Pra essa IA tá boa. Gente, acho que a gente vai ter que encerrar o nosso podcast, mas uma última pergunta. Doutor Bruno, aquele seu colega cético com a tecnologia, se pudesse convencê-lo a usar a IA na saúde com uma frase, como seria essa frase? Tá, eu pensei em uma, mas eu acho que é meio agressiva, né? Eu gosto tipo, também. Aceita que dói menos? Tem uma música, né? Trio Parada Dura e Marília Mendonça, ótima essa versão. Mas é inevitável, né? É inevitável e é importante que a gente, como várias tecnologias que a gente viveu aí, que são inevitáveis, né? O legal é que se a gente aceita que isso é algo real, factível, então a parte importante nisso é participar. Porque a hora que eu nego e não quero, eu não vou participar. Isso como tudo na vida, né? Política, tudo é assim, ele tá lá, existe e é realidade, ok. Aí eu posso optar por não enxergar e deixar que alguém conduza. Melhor tá perto, né? Gostei dessa frase. Dr. Bruno, Allen, muito obrigado. Acho que foi um bate-papo excelente aqui nesse nosso episódio. Vocês que acompanharam, espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. E não deixem de deixar os comentários, dar um joinha e nos acompanhar em todos os nossos canais. E fiquem atentos aos próximos episódios. Muito obrigado, pessoal.